nós damos continuidades à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba e hoje nós recebemos o advogado e deputado estadual pelo PMDB, Requião Filho. Boa tarde, Requião. Boa tarde, Brian. Bom, então para começar, a gente quer saber por que você se colocou à disposição do partido para ser pré-candidato à Prefeitura? Porque Curitiba está parada. Curitiba há algum tempo já, não é só de agora, vem trabalhando com prefeitos preocupados com a sua marca, a sua vaidade pessoal. Esqueceram os projetos para a cidade, Brian. Eles trabalham com que obra eu vou fazer que vai deixar a minha assinatura, que quando passarem por aqui vão lembrar de mim. Enquanto isso, o transporte coletivo virou um caos, a saúde é um problema, nós temos um problema de segurança e abandono da cidade. Falta hoje planejamento e gestão. Por que o senhor considera a saúde e a segurança como problema da capital? Porque eu moro em Curitiba. Porque eu levo os meus filhos, eu sou pai de 2 meninos gêmeos, com 1 ano e 5 meses, tomar vacina no posto de saúde. Eu vejo a realidade do posto. Eu levo eles no posto do Campina do Siqueira, um dos melhores de Curitiba. Posto bem arrumado, bem ajustadinho, mas às vezes demora atendimento, eu vejo as pessoas sem estarem atendidas e tenho acompanhado estudos sobre a cidade. Curitiba é uma das únicas capitais onde a saúde é a primeira preocupação. Se você for mexer com estatísticas de outras capitais, geralmente vem segurança primeiro. Porque saúde nunca vem na frente. Porque você só lembra do posto de saúde, da UPA, do 24 horas, quando você precisa dele. E aqui em Curitiba está tão ruim que Curitiba, a primeira reclamação da população é a saúde. E a segurança tem a ver, é lógico, ela é responsabilidade do governo do estado, que vem desmontando a polícia militar e a polícia civil, não tem carro, não tem viatura, não tem colete, não tem condições de trabalho para a polícia. Mas a prefeitura tem que fazer a sua parte. A prefeitura tem que cuidar da iluminação pública, a prefeitura tem que cuidar da manutenção das vias, dos prédios, tem que ter uma resposta da prefeitura. E quando a cidade fica abandonada, a população se recolhe. Quando a população se recolhe, Brian, quem assume as ruas é a bandidagem. Então o senhor considera que hoje a cidade está abandonada pela atual gestão? A cidade está abandonada há muito tempo, mas pela atual gestão com um pouquinho mais de ênfase. O partido do prefeito já anunciou que ele vai ser pré-candidato também à prefeitura e além do prefeito temos aí outros deputados que são outros candidatos, pré-candidatos, que são deputados estaduais, temos deputados federais, vereadores. O senhor considera que essa disputa é uma disputa difícil para o... Não existe campanha fácil. Veja, você tem que convencer alguns milhões de pessoas a votar em você. Quer dizer, não tem uma fórmula mágica. A próxima campanha vai ser bem diferente. A próxima campanha tem novas regras, é proibido o financiamento privado de campanha, né, o financiamento de grandes empresas, de grandes CNPJs, que nós temos visto aí tem sido um grande meio de se comprar candidatos. Então você elege um prefeito achando que ele vai trabalhar para você e na verdade ele vai trabalhar para este ou aquele grupo econômico, foi eleito com o financiamento daquele ou daquele grupo para garantir este ou aquele negócio e não o bem-estar de Curitiba. Quando se pensa no deputado, lembra-se do nome do seu pai. Seu pai já é senador. E apesar de ser do PMDB também, e que é o partido do presidente em exercício, ele está a favor da volta da presidente Dilma. Não. Ele não é nem a favor do volta querida, nem o tchau Temer. Nós temos um problema porque existe um sistema. E o sistema foi desrespeitado. O que nós defendemos hoje são novas eleições. E o senhor acha que essas novas eleições são mais possíveis com a volta da Dilma, que em seguida chamaria as novas eleições? Nós apoiamos as novas eleições. Acreditamos que se ela voltasse, teria mais força para se fazer a PEC e se apresentar novas eleições. O Michel já se mostrou centrado e fixado em ficar e terminar o seu mandato. Só que há um problema aí. Nesses dias que andaram passando, a presidente já colocou em dúvida as novas eleições. Então, já não sei, o meu apoio, ela já perde. Se for, são novas eleições, é uma PEC, é um plebiscito, porque há que se respeitar o sistema. O sistema foi um pouco trabalhado para acontecer o impeachment. Ela estava sem o apoio popular, sem o apoio do Congresso,
E em cima de uma dúvida jurídica, trabalhou-se esse recall da presidente. Alguns estados americanos têm a possibilidade de fazer um recall. No meio do mandato, se as propostas não estão sendo cumpridas, você pode fazer o recall. E foi mais ou menos isso que nós fizemos aqui. Arranjamos uma desculpa, pegamos uma presidente que não tinha mais condições de governar, porque não tinha mais base no Congresso e não tinha mais apoio popular. E fizemos esse recall. Mas se há o recall, então quem decide qual a nova política, qual o novo programa, a nova política econômica, na minha opinião e na opinião do senador Roberto Requião, seria a população. Mas não ter apoio popular não é necessariamente o motivo para a deposição. O senhor considera que houve crime de responsabilidade por parte da presidente? Eu acho que ela fez algo que era entendido como ok pelo Tribunal de Contas da União. Ela fez, o antecessor fez, os governadores fazem. De repente o Tribunal de Contas vira e fala assim, não, isso não pode mais fazer. Seria crime se ela fizesse daqui para frente. Você não pode transformar algo em crime e prender quem fez o que era lícito ou aceito no passado. Seria como nós transformarmos em crime, a partir da semana que vem, qualquer entrevista com pré-candidatos. E você ter que responder por essa entrevista e eu perder a chance de ser um candidato à Prefeitura de Curitiba. Porque hoje pode. Se não puder mais, não pode daqui para frente. Não pode retornar isso. Bom, então ela está fora do cargo agora, de forma injusta. É isso que o candidato está... De acordo com a teoria pedalada, sim. Se for pelo conjunto da obra, você vai encontrar N desculpas para tirar ela. Inclusive outros crimes de responsabilidade fiscal, dependendo do jurista que você escolher. Mas, dentro da famosa pedalada, veja, eu peguei a cópia do processo de impeachment do PSDB. Pago pelo PSDB para aquela advogada Janaína Pascoal. Ela foi contratada pelo PSDB para fazer um pedido de impeachment. Eu peguei a cópia desse processo, botei a pedalada fiscal aqui do Paraná, do Beto Richa, que alterou, inclusive, fez e alterou a lei depois de feito, após o término do ano fiscal, ou seja, com agravantes mais sérios ainda. E o que disse o PSDB do Paraná? Isto não é crime, não há que se fazer o impeachment. Então são dois pesos e duas medidas. Vale para um, não vale para outro. Isso é uma teoria de direito alemã, de que o direito para o meu amigo é um, para o meu inimigo é outro. Né? Isso não é bom. Mas o impeachment da presidente partiu do Congresso. Então não caberia à Câmara, à Assembleia Legislativa, a função de tentar fazer Eu pedi a Assembleia, foi na Assembleia que eu pedi, protocolei. O presidente da Assembleia chama-se deputado Ademar Traiano, presidente do PSDB no Paraná. Ele sequer colocou em votação. Ele pediu arquivamento. Eu pedi a resposta por escrito para poder recorrer. Até hoje a Assembleia não me deu a resposta por escrito. Bom, vamos abrir a pergunta então para a plateia? Boa tarde, deputada. Eu sou Giovana, da Rede Teia. Eu gostaria de saber, o ocorrido do 29 de abril, o senhor ficou do lado dos professores. O senhor acredita que isso trouxe popularidade para você? Foi bom o senhor ter apoiado e até hoje o senhor apoia os professores? Eu acredito que eu estava do lado certo. Tanto estava do lado certo que eles querem agora revogar a lei que acabou com a greve, não pagar nem as progressões nem as promoções e não dar o reajuste programado da perda inflacionária. Só que daí alguns deputados gritaram, então eles vão escolher ou nós pagamos as promoções ou nós pagamos o reajuste. Por que eles estão fazendo isso? Porque se o Beto não cumprir, ele fere a lei de responsabilidade fiscal e pode ficar inelegível. Então ele quer revogar uma das leis para poder dar o calote nos professores. Eu acredito que sim, me projetou dentro desta classe de professores, mas não foi pensando nisso. Eles tinham um direito conquistado, muitos anos de luta. Existe uma previdência no Paraná que está sendo dilapidada. Veja, vou dizer para vocês que o Beto Richa saneou o Paraná com remédios amargos. Mentira, porque ele tirou e tira quase 300 milhões da Previdência, paga as poucas obras que tenta começar a fazer com o dinheiro da Previdência e não consegue pagar a folha. Veja, são só do ano passado mais de 350 milhões para todos os funcionários públicos, não são só os professores.
vai chegar a 700 milhões, que são 2 anos de dívida, mais o impacto que tem na folha. Ou seja, o Estado não está sanado. O Paraná está quebrado, corre o risco de não pagar a folha, porque temos um governador que, para se reeleger, tratou o Estado como algo privado, fez tudo o que podia fazer para melhorar a sua imagem, mentiu e mentiu muito no programa de televisão. Eu digo na tribuna que o governo mente, mentiu e mentirá, e o governo, cada passo, cada semana, comprova. O governo está quebrado, as propagandas de televisão são mentirosas e eles não têm dinheiro para cumprir a folha. Então, eu continuo dos lados dos professores, continuo ao lado dos funcionários públicos do Paraná, que não podem ser agora massacrados porque o menino Beto Richa quer ficar bem nas eleições municipais. Falando do 29 de abril, a partir daquela data o senhor acabou se tornando líder da oposição na Assembleia Legislativa. E o senhor considera que isso vem fortalecendo a sua campanha à prefeitura? Na verdade, isso fortalece o meu trabalho como deputado. Nós somos um grupo de 7 deputados. A liderança da oposição é apenas a nomenclatura. Nós trabalhamos os 7 todos juntos. Nós estudamos, fazemos discursos e temos uma assessoria muito competente levantando os erros do governo. O problema é que um dos trabalhos do Legislativo é a fiscalização. E a oposição tenta impor essa fiscalização. Nós queremos pratos limpos, transparência, respostas de perguntas e dúvidas. E o governo tem uma base de 34 deputados que trabalham como cordeirinhos. Eles votam de acordo com o que diz o líder do governo e às vezes podem até concordar comigo ou com a oposição, mas a sua opinião não se sobrepõe à vassalagem que tem ao governo. Bom, e agora a candidatura à Prefeitura de Curitiba, quem for o prefeito vai enfrentar aí um problema com o táxi Uber. Porque o prefeito recentemente disse que o Uber não é prioridade aqui para a capital e que a nossa frota de táxis é a melhor do Brasil. O senhor considera que o Uber não é prioridade e qual o seu posicionamento sobre a legalização do aplicativo? A legalização do aplicativo ou a proibição do Uber, se você for estudar só um pouquinho, você vai descobrir que é um problema do governo federal. A prefeitura não trata disso. O que o Uber precisa para funcionar é pagar imposto. O atual prefeito de Curitiba cobra uma taxa dos taxistas de mais de R$1.000. Eles têm que comprar a licença, eles pagam taxa, eles pagam radiotáxi, eles têm uma série de custos. E o Uber, teoricamente, não paga nada. Se o Uber pagasse imposto em Curitiba, já estava bom. Mas qual é a verdade por trás dessa briga? Por que o prefeito diz que não é prioridade? Nós temos praticamente 3.000 táxis em Curitiba, 2.700 e alguma coisa. Quantos motoristas de táxi nós temos em Curitiba? Quase 15.000 motoristas. Então não são os taxistas que estão brigando, são o que eles chamam de segundo. Segundo é o cara que paga R$130 a diária para dirigir o táxi de outra pessoa, correr o risco do seguro, correr o risco da manutenção do carro, que é o que eles dizem do Uber, que o Uber não paga seguro, não paga manutenção. E aqui em Curitiba nós temos uma coisa absurda, que tem pessoas que são donas de várias concessões de táxi, por mais que seja proibida a venda. Teoricamente, a concessão é pública, você ganha ela, você entra numa concorrência, ganha ela e ela é sua. Mas aqui em Curitiba existem pessoas com 50, 30, tinham pessoas com 100, tinham pessoas com mais, quase 500 placas. São essas pessoas que são contra o Uber. Porque que diferença faz para o segundo pagar R$130 para andar num táxi de outra pessoa ou pagar a prestação do seu carro e trabalhar para o Uber? Ele quer trabalhar. Então, não é um problema majoritário da cidade de Curitiba, o Uber e o táxi. Mas nós temos que, em vez de complicar o Uber, nós temos aqui, primeiro, acabar com o que há de errado dentro do táxi, que são as pessoas donas de várias concessões e a exploração que fazem os radiotáxis em cima dos taxistas. Eles pagam quase R$1.200 por mês para poder utilizar o serviço de radiotáxi. A prefeitura poderia oferecer, por exemplo, um serviço público de radiotáxi, já que existe a Urbis, já que existe um 156, uma linha de telefone, um aplicativo de celular, sem cobrar nada do taxista. Então não é complicar o Uber. A resposta é simplificar o táxi.
E lembre-se, são quase 15 mil segundos. Faz diferença para o segundo pagar para o dono do táxi ou ter o seu próprio carro e poder trabalhar? Então existe aí um problema de comunicação. Agora, o Uber, para funcionar no Brasil e para funcionar em Curitiba, deveria pagar imposto. E a sua base no partido tinha um outro possível pré-candidato que se diz que podia ser candidato, mas que poderia ser do partido caso não conseguisse, que é o ex-governador Orlando Pessutti. Houve um racha entre a base do Orlando Pessutti e a base do seu pai. Sim, todos os 3 votos que o Orlando Pessutti tem em Curitiba, acho que vão sair do partido do PMDB. Vai ficar uma coisa complicada esse racha interno contra o Pessutti, o filho dele. Eu acho que deve ter um primo, um sobrinho, alguém dentro, porque na convenção do PMDB, ele não fez 1% na convenção estadual. Então isso é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que colocou o filho em outro partido, no PSC, elegeu ele vereador numa campanha milionária, foi a campanha mais cara do Brasil, se não me engano, para vereador. Se tivéssemos um regime eleitoral um pouquinho mais sério, ele seria cassado por abuso do poder econômico. Então, esse é um falecido político que fica gritando lá do túmulo. Mas eu, como bom católico e bom cristão, eu prefiro escutar quem está vivo, deixar os mortos quietos. O senhor acha que Orlando Pessutti traiu o seu partido e o seu pai? Eu acho que Orlando Pessutti traiu o Paraná. Se você pegar os 9 meses que ele foi governador, estudar os absurdos que ele fez, as besteiras que ele cometeu, você vai entender que ele traiu o estado do Paraná. Vamos abrir mais perguntas? Boa tarde, deputado. Sou Vinícius Severiano aqui da Rede Teia. Queria saber que a atual administração ela deu atenção especial a algumas questões sociais, né? Por exemplo, algumas ações aos moradores de rua. E tem também uma área radical, assim, que está, por exemplo, a Associação de Bares, que está falando sobre os moradores de rua e tal, né? Quais as suas ações, se prefeito, com, por exemplo, os moradores de rua e também as ações sociais na cidade? Nós temos quase 4 mil moradores de rua. Vocês me permitem falar com ele, não fiquem bravos vocês que estão assistindo. São quase 4 mil moradores de rua em Curitiba. E hoje a prefeitura diz que nós não podemos alimentar os moradores de rua. Eu acho isso meio perigoso. É uma pessoa, não é um gato de rua, que você não dá comida para ele não voltar. Ninguém está na rua por opção. Você imagina morar aqui em Curitiba, com o frio e a chuva que tem, por opção na rua? Essas pessoas acabaram lá por um problema. Alguns com problema psicológico, outros com problema de drogas. E uma boa parcela por desesperança. Não conseguiam mais pagar o aluguel. São maridos que batiam na mulher. São mulheres que apanhavam do marido. São crianças que sofreram abuso dentro de casa e fugiram para a rua. E tudo que eles querem é ter a chance de saber que vão comer, vão ter um lugar para dormir, onde tomar um banho e ter uma preparação. Hoje a prefeitura trata a população de rua como algum tempo atrás tratavam cachorros e gatos. Pega, lava, dá uma comida e solta. Se pudessem, eles castravam ou botavam para dormir. É uma visão higienista, uma visão muito ruim. Só o assistencialismo é ruim. A visão sanitarista, de ter que acabar com eles, é pior ainda. A prefeitura tem que fazer abrigos onde eles possam ir e ter a sua cama. Porque hoje funciona mais ou menos, chegou, tem vaga, dorme, não tem vaga, vai embora. Hoje você dorme nessa cama, amanhã você dorme naquela, então não tem um afeto, não tem um pertencer. Eles precisam de uma atenção. A sociedade precisa dar a essas pessoas, por conta do Estado, a prefeitura, condições para serem reinseridos na sociedade. Os que têm problema com drogas precisam ser atendidos. Não é o diazepam do CRAS que vai resolver o problema deles. Eles precisam de um acompanhamento psicológico, eles precisam de um acompanhamento espiritual, seja esse qual for. O Estado é laico. Significa que o Estado não trabalha com igreja? Não. O Estado trabalha com todas elas e não escolhe apenas uma. Então, a gente precisa buscar um sistema de reinserção na sociedade daqueles que estão na rua por falta de opção. É dar a eles a chance de procurar um emprego de banho tomado e barriga cheia. Diz o Papa Francisco que para atender o homem, antes de mais nada, lhe dê comida. Porque você não pode exigir de uma pessoa que está passando fome
civilidade, organização e compromisso. Ele vai tentar, antes de mais nada, matar a sua fome. A prefeitura ela tem um histórico de prefeitos com uma idade um pouco mais avançada. Os cargos executivos, no geral, têm esse histórico. O senhor não considera um candidato novo para exercer a prefeitura? Eu agradeço o novo. Eu estou com 36 anos. Corpinho de 35, muita estrada de chão, mas estamos tocando. Qual é a vantagem do novo? O novo pelo novo, nós já tentamos no governo do estado e deu o Beto Richa. Não deu certo. O novo pelo novo, nós colocamos o Gustavo, que era um promissor e é um excelente legislador, no legislativo, e no executivo ele não foi bem. A prefeitura engessou-se. Os demais candidatos, a maioria já passou pela prefeitura. Os com chance, a maioria já passou pela prefeitura. E Curitiba os rejeitou. As suas soluções não foram bem aceitas, não resolveram os velhos problemas. Então, o que eu tenho que eles não têm? Eu não tenho compromisso com os grupos econômicos que eles têm. Eu não tenho compromisso com o grupo do transporte coletivo. Eu não tenho compromisso com o grupo que há 20 anos toca a regularização fundiária de Curitiba. A URBS tem com o Gustavo Frutti o mesmo grupo de diretores que tinha com o Taniguchi. A parte que cuida da regularização fundiária de Curitiba tem as mesmas pessoas há 20 anos. É o mesmo grupo, são os mesmos interesses. O que eu não tenho que eles têm? Uma boa equipe, um bom plano e nenhum desses compromissos com esses grupos que vêm tomando conta de Curitiba há muito tempo. Então o senhor considera que eles não têm uma boa equipe para governar a cidade, que qualquer um deles não faria bem para a cidade se eleitos? É isso? Qualquer um deles não tiraria Curitiba do marasmo. Nós temos um candidato que já foi prefeito. E na época não existia lei de responsabilidade fiscal. Você fazia as coisas conforme os devaneios do prefeito. Quero fazer uma grande obra faraônica que vai ficar o meu nome lembrado por quem aqui passar. Erguia-se a obra. Nós temos outros candidatos que já foram prefeitos, ou estão prefeitos, me desculpe o meu amigo Gustavo, ele é um amigo meu, onde não foi capaz de gerir a máquina. A coisa não andou. Ficou meio que patinando no mesmo lugar. E de boas intenções, tem lugar aí que está cheio. Nós precisamos de pessoas bem intencionadas e capazes. Você tem que saber escolher a sua equipe. Na educação tem que ter alguém que entenda de educação. Na saúde tem que ter alguém que vivencie a saúde. No transporte coletivo tem que ter alguém com peito para enfrentar o pessoal que está aí há muito tempo. E dos maiores problemas, as coisas mais debatidas nas últimas eleições, pelo menos nas últimas duas, é o transporte coletivo. Houve a ideia de que o metrô sairia para a Copa, não saiu. Depois foi prorrogado para 2020, não tem prazo. O edital já foi cansado 2 vezes e agora não tem prazo para o novo edital. Quais são as suas propostas para o transporte coletivo de Curitiba, se é o metrô ou se é uma outra alternativa? Com certeza não é o metrô. Isso eu garanto para vocês. Você considera o metrô inviável? Eu considero o metrô hoje em Curitiba um gasto de dinheiro desnecessário. 5 bilhões de reais no mínimo para se fazer uma linha de metrô. Com 5 bilhões de reais e nenhuma ponte estaiada, a gente consegue melhorar e muito o sistema de transporte coletivo de Curitiba. Nós somos cidades modelos. Nós temos mais de 168 cidades mundo afora que copiaram Curitiba. Ou seja, alguma coisa estava certa nesse modelo. O que é o modelo de Curitiba? É a metronização do ônibus. É o ônibus em canaletas exclusivas, são os ônibus nos binários, as plataformas de embarque e desembarque. Ou seja, o embarque é feito praticamente imediatamente quando o ônibus para. Para o ônibus, desce todo mundo, sobe todo mundo. A passagem já está paga. Não está lá no cobrador, não está o motorista, aquela bagunça da fila esperando. Então você não interrompe de maneira muito abrupta o fluxo do trânsito e o ônibus vai. As plataformas de embarque ficariam vazias, porque o projeto inicial prevê ônibus de 5 em 5 minutos. O que nós temos hoje? Ônibus a cada 1 hora e 5 minutos. Por quê? O projeto era todo baseado numa licitação onde se pagava o ônibus por quilômetro rodado. Então, o ônibus recebe, independente do número de passageiros que andou dentro dele, para fazer aquela linha naqueles horários. Veio um prefeito brilhante
menino moreno, dentes brancos, o pai político, chamado Beto Richa. E mudou isso para por passageiro. Os ônibus recebem por passageiros e estipularam uma tarifa técnica. O que acontece por passageiro? Os ônibus, as empresas, querem ganhar o máximo oferecendo o mínimo. Quanto menos ônibus e mais gente socada dentro deste ônibus, melhor. Quanto menos gastar com a manutenção do ônibus, mais lucro. E a tarifa técnica tem depreciação, tinha o imposto de renda dos donos das empresas. O Tribunal de Contas levantou 270 irregularidades no contrato e ninguém fez nada. O Jorge Bernardi, um vereador sério de Curitiba, que hoje está no Rede, era do PDT, fez uma CPI, apontou enormes irregularidades, absurdos, incríveis. E não aconteceu nada. Ninguém tem coragem de peitar o pessoal do transporte coletivo em Curitiba. Tem um contrato que garante lucro. Você já viu isso? Ele garante lucro, um percentual de lucro. Não é, olha, o contrato está dando prejuízo, eu só tive 2% de lucro, eu só tive 0,5% de lucro, ou tive prejuízo. Não. O contrato garante X% de lucro. Quer dizer, é um monopólio de uma empresa que tem um lucro garantido sobre a minha passagem, a sua passagem e o custo de vida em Curitiba. Está errado isso. Nós temos aí 5 minutinhos. Então, por que a sua candidatura merece ganhar, se eventualmente sair como candidato, porque merece ganhar a Prefeitura de Curitiba e quais são as diferenças dos seus projetos para os dos outros pré-candidatos? Veja, para começar, eu não tenho promessas. Eu não vou dizer para vocês que eu vou fazer 800 creches novas, quando as creches que nós temos em Curitiba hoje não têm funcionários suficientes para funcionar em todos os turnos. Não adianta prometer novos postos de saúde quando nós temos rodízios de UPA. Existem 10 UPAs em Curitiba, uma delas sempre está fechada para reforma. Ou seja, não tem médico o suficiente para atender. Vamos construir mais postos de saúde. Como se nós estamos com médico faltando nos postos que já existem? Erguer prédio é fácil, Brian. O difícil é colocar ele para funcionar. É dar vida aos projetos. Então, o meu diferencial é que eu não venho fazendo promessa para vocês. Eu não venho dizendo que nós vamos reinventar a roda. A ideia para Curitiba, antes de mais nada, é pegar o que tem e colocar para funcionar. Nós temos uma ótima estrutura de saúde. Nós temos profissionais capacitados na área de enfermagem, na área de técnicos de enfermagem e médicos. Nós temos aqui garantir que eles tenham condições de estar no posto. O que é isso? Basta exigir que eles estejam lá no posto? Não. Ele tem que estar no posto, tem que ter computador, o banheiro tem que estar funcionando, tem que ter remédio, tem que ter seringa, tem que ter vacina, tem que ter luva. Se isso não estiver lá, não adianta insistir que o médico esteja lá. Então ele tem que ter condições. A Guarda Municipal tem 300 homens por dia na rua. Esses homens não têm viatura, estão sem treinamento, estão com fardamento judiado, já praticamente pagando do bolso. Não, eu garanto para você, eu aposto uma Coca-Cola gelada com você aqui na Positivo. Vai ter um candidato que vai chegar aqui e vai dizer: eu vou dobrar o número de guardas municipais em Curitiba, vou contratar mais médicos, eu vou construir novas creches, eu garanto para você. Vou fazer essas 3 promessas. Por quê? Porque todo mundo quer escutar isso. Talvez não o pessoal que estuda aqui na Positivo, mas o pessoal que usa isso todo dia quer escutar isso. Qualquer qualitativa vai te dizer isso. E daí, a Prefeitura está perto do limite da lei de responsabilidade fiscal. Contratar mais gente significa congelar salário de servidor. Construir mais prédio significa mais prédio vazio. Fazer promessa da Guarda Municipal sem ter nenhum de treinar os novos guardas. Não tem mais convênio com o governo do Estado. Eles não são mais treinados nem na Polícia Civil, nem na Academia da Polícia Militar. Então tem que falar sério com a população. Essa é a minha diferença. Nós temos que capacitar a atual guarda. Vamos precisar contratar mais gente? Sim, dentro das possibilidades da Prefeitura. Já tem um concurso feito. Essas pessoas podem ser chamadas, mas elas vão ter que ser treinadas, tem que estabelecer aonde. Nós temos que dar condições para os médicos trabalharem nos postos de saúde. Nós temos que cuidar da nossa cidade. O que é cuidar? É fazer tapa-buraco? Não. É planejar. Existe hoje uma máquina que raspa o asfalto e coloca ele de novo. É mais barato, mais eficiente e melhor que as tapa-buracos que fazem hoje. Que parece que as ruas de Curitiba são o fundo de
mesa de segundo grau, né? Cheia de chiclete colado. Você anda, o carro não consegue andar reto. Então, é seriedade, transparência e buscar eficiência, Brian. Sem eficiência, sem planejamento, não dá certo. Não adianta você asfaltar uma rua que era de pó, sem antes fazer a galeria pluvial, sem antes fazer a rede de esgoto, sem ver aonde vai ser a calçada, qual vai ser a área de permeabilidade dessa nova rua e aonde vão os postes. Porque fazer o antipó dá voto para vereador, mas depois tem que quebrar o asfalto de novo para fazer a rede de água. Depois tem que quebrar a calçada para fazer o poste. Ou seja, gasta-se muito mal. A atual gestão diz que gasta hoje com educação mais do que o necessário em lei. Isso para mim não é uma vantagem. Isso para mim mostra ineficiência. Gasta-se mais e não se tem bons resultados. Então, o senhor tem um minutinho para o eleitor que não te conhece ou para falar diretamente com quem está nos assistindo. Bom, para vocês que nos assistem, Curitiba sofre esse abandono. Não é de hoje, não é de agora. E a cidade na qual eu cresci, a cidade da qual nós curitibanos temos esse orgulho, gosto de dizer, eu sou curitibano, eu moro numa cidade modelo, essa cidade está deixando de existir. E a segurança dos alunos aqui da Positivo passa pela periferia, pelos bairros terem trabalho, terem condições, terem emprego e morarem bem. A cidade é simbiótica. Se o bairro vai mal, o centro é perigoso. Se o trabalhador não consegue chegar no trabalho descansado, a produção diminui, o lucro do patrão também. Curitiba precisa ser vista como um todo. Somos todos uma só Curitiba. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.requeumfilho.com.br, Facebook Requeum Filho e o tal do Snapchat agora que todo mundo tem que ter, é Malrec. E lá é um pouquinho mais bagunçado, um pouquinho menos séria a conversa, mas acompanhe as nossas redes sociais. Nós estamos fazendo a transmissão também pelo Snapchat do curso de jornalismo. Encerramos por aqui a entrevista com o deputado estadual Requeum Filho. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado, Brian. Obrigado ao pessoal da Rede Teia e obrigado pelo espaço. Acho que isso que vocês estão fazendo, debater política já na escola ou na faculdade, é necessário, porque quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então, voltamos amanhã com a pré-candidata pelo PSOL, Xênia Mello, para mais uma entrevista. O telão fica por aqui. Até já.